Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os seguidores do canal e do Instagram. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Meu irmão, aqui é o apóstolo Paulo, né? Alguns conhecem a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito zeloso antes dele se converter verdadeiramente a Cristo. Ele era muito zeloso. Novamente, meu irmão, sempre frisando que nós temos que, quando a pessoa perguntar assim para você, que igreja você é, de que denominação você pertence, você, em vez de citar a sua denominação, você cita: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas estão dizendo: eu pertenço a tal denominação, as outras dizem: eu pertenço a tal denominação. Não, diga: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, viu? É assim que a gente tem que responder, porque nós sabemos que religião e placa de igreja não vai salvar ninguém, né? Enfim, vamos aqui pro texto. O que eu quero transmitir para vocês hoje? O apóstolo Paulo era um homem que perseguia muito a igreja de Deus antes dele se converter ao cristianismo, a Cristo. Ele tinha zelo por Deus, mas não com entendimento. Ele não entendia, ele fazia coisas, às vezes até ele matava cristão, meu irmão. Ele matava os seguidores de Cristo, ele matava, perseguia. Em Atos capítulo 9 está falando sobre a história dele. Ele matava crente. Ele matava, olha só, ele matava, meu irmão. Ele não era bandido, ele não matava, não era terrorista, ele matava cristão. Só que um belo dia Jesus se encontrou com ele na estrada de Damasco. Ele ia já fazer isso, perseguir e matar cristão. Os que ele não matava, ele prendia. E aí, na mente do apóstolo Paulo, ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí ele era um cristão zeloso, que ele diz lá em uma das suas cartas, ele diz assim: dos da minha época, eu excedia em zelo. Não tinha nenhum da idade dele, do tempo dele, que era mais zeloso do que ele pelas coisas de Deus. Só que ele tinha zelo, mas sem entendimento. E a Bíblia nos ensina, meu irmão, a Bíblia diz assim, crer, faz muito bem crer, mas só crer não é o suficiente. Porque o próprio Tiago ensinando lá no livro de Tiago, ele diz: crer faz muito bem, mas até o demônio crê, até o diabo crê. Porque o diabo conhece os demônios, o príncipe do demônio veio do céu, Lúcifer, né? Então ele conhece a história, ele conhece, crê, ele entende, entendeu? Então nós temos que ultrapassar esse nível de crer e entender, porque também tem gente que entende, mas também não adianta só entender. Paulo diz assim, lá no mesmo Tiago diz assim, ele diz assim, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra. E Jesus diz: pelos seus frutos conhece uma árvore, pelos frutos. E aí o que eu quero trazer é isso aqui mesmo, bem rapidinho para nós hoje aqui, Ele diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. O apóstolo Paulo sabia que os israelitas eram zelosos por Deus. Eram zelosos pelas coisas de Deus. Aí ele diz: mas não com entendimento. Então nós temos que ter entendimento, porque se você disser que é cristão, meu irmão, novamente, independente de placa de igreja, de denominação, se você disser que segue a Cristo, a nossa única regra de fé e conduta é a palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus, a nossa regra. Por isso que
aqui é que está o entendimento. Paulo diz assim, ó, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque nós temos, o nosso Deus, soberano em todas as coisas, ele criou uma maneira de como ele quer ser adorado. Quando ele fez o templo, quando Moisés fez o tabernáculo, Deus, como é que fala? Decretou o jeito que ele quer ser adorado, o jeito que ele quer ser reverenciado. Prova disso, o nosso Senhor Jesus também diz aqui em João capítulo 15, Evangelho de João, dos 4, o último evangelho, diz assim, ó, João 15, 7, diz assim, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Entendeu, meus irmãos? Perceba que Jesus não é bobo, ele é inteligente, ele é a própria sabedoria. Ele não disse isso aqui para todo mundo, para gerar, assim, sim, ele disse para todo mundo, para todos, ele disse essas coisas, ó. Se vós chega além das fronteiras, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, agora aqui ele começa a separar, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. A pessoa, meu irmão, se Jesus tivesse dito isso aí para todo mundo, olha, não precisa seguir minhas palavras, a minha palavra não precisa estar em vós, mas vocês podem pedir tudo o que quiser e vos será feito. Não, meu irmão, aqui nós vemos claramente o padrão, como Deus quer ser reverenciado, e como é que ele só vai te abençoar se tu agir conforme as regras, como eu sempre falo aqui, ó. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiver em vós. Porque se as palavras de Deus estiver dentro de mim, dentro de você, nós não vamos pedir besteira, nós vamos pedir qualquer coisa, meu. Nós vamos saber pedir. Viu? Se vós estiverem, não é palavra do Laílson, meu irmão, não é palavra minha, que é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, as minhas palavras estiverem em vós, aí sim pedireis tudo o que quiser, tudo o que quiser. Olha, ó, tudo o que quiser, né? Dá uma ideia de geral. Só que esse tudo o que quiser, antes desse tudo o que quiser, antes de pedir tudo o que quiser, diz assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vocês, se a minha palavra estiver em vocês, aí sim você pode pedir tudo o que quiser. Porque Jesus sabe, se a palavra dele estiver em nós não vamos pedir besteira, coisa que não tem nada a ver com o reino do céu e coisa que Deus nunca prometeu. É por isso que eu digo que a gente tem que saber. Porque às vezes tem gente que fica pedindo coisa que Deus nunca prometeu na sua palavra, vai ficar pedindo até Deus só dá aquilo, meu irmão, que ele prometeu. E ainda não ele ainda não dá no dia que eu quero. É no outro dia, ele dá noutra vez, no outro tempo. Um testemunho bem rápido aqui. Esses dias minha bebezinha de 10 meses estava doente, estava tossindo muito. Ela estava tossindo tanto que nem conseguia chorar. Ela chorava e em meio ao choro vinha a tosse, tossindo. Aí eu orei, né, meu Senhor, a tua palavra disse, se eu pedir tudo que quiser. Eu fui na palavra, eu tenho que orar conforme a palavra. Senhor, a tua palavra nos ensina a se pedir tudo o que quiser. Se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Eu peço aqui, Senhor, pela minha filha, que também é tua filha. Tem misericórdia, repreende essa doença, essa enfermidade, essa tosse. Cura ela, Senhor. E aí, meu irmão, eu queria que aquilo fosse feito na minha hora, né? Agora, Senhor. Só que Deus fez, mas não foi imediatamente, foi num dia depois. E ela curou, graças a Deus, hoje ela está bem melhor. Parou o chiado no peito, ela está bem melhor. Mas Deus curou. Eu dei remédio. Olha, mais uma coisa para ensinar para vocês. Eu dei o remédio que o médico passou para ela, entendeu? Só que os dois se juntam. Deus usa os médicos, né, mesmo? Mas sabe que Deus usa os médicos também. Eu também não vou agir, eu tenho fé, não vou levar minha filha no médico não, porque eu tenho fé em Deus. Não, os dois têm que andar junto. A sua parte você tem que fazer. Vigiai é a sua parte. Orai é a parte que cabe a Deus. Vigiai e orai. Amém? Então, é isso, meu irmão. Deus
Deus decretou a maneira. Então, porque tem gente que diz assim, eu acho, vamos parar com esse achismo. Não existe achar para o cristão que quer seguir a Cristo, não existe achar. Para quem quer seguir a Cristo, nossa única regra de fé e conduta e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Agora, para quem quiser continuar achando, quem não quiser se interessar, crer na Bíblia, vai ficar achando. Então, mas o crente, não, o cristão que segue a Cristo, ele é uma fé que dá quase para tocar, não é uma fé tola, é uma fé que dá para ver por meio das promessas. Prometeu aqui e nós vemos cumprindo na nossa vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.